Quanto às definições fiscais do sistema, nós teríamos aqui no módulo fiscal cadastros diversas telas onde eu faço previamente as definições das parametrizações fiscais. Essas parametrizações compreendem as tributações, como elas devem incidir, tanto na entrada quanto na saída, naturezas de operação que figurarão no SPED e em diversos outros setores, informações complementares que podem ser uma placa, uma quilometragem numa nota de saída ou qualquer outra exigência, dependendo da movimentação do produto. Então eu deixo isso tudo determinado previamente, configurado de modo que o operador final que faz o registro efetivamente, ele não precisa ter um conhecimento muito aprofundado. A gente faz as validações com o setor especializado, deixa tudo previamente determinado e aí no ato da operação do dia a dia fica assegurado o registro devido. Portanto, isso se reflete lá no final, até lá no final, na geração dos arquivos fiscais, SPED e tudo mais, de modo que não tenha a exigência de ficar fazendo correções, que é muito comum a contabilidade fazer a revisão do SPED e identificar erros que foram cometidos ao longo do processo e aí exige a correção. Aqui a gente assegura que esses registros sejam feitos devidos desde o princípio, ao longo do processo. Como exemplo, portanto, eu faço o cadastro das tributações, e aí aqui tem todas as definições possíveis quanto a ICMS, impostos estaduais, federais, PIS/COFINS, até mesmo municipais, e também eu faço definições para todos os perfis de empresas que esse grupo pode compreender. Eu posso ter lucro real, lucro presumido, simples nacional, tudo dentro da mesma entidade, do mesmo grupo, e aí essa tributação compreende os diversos perfis de empresa. Então aqui eu digo CST, eu também posso determinar a vigência de uma tributação, porque pode haver uma modificação na legislação, um produto que hoje é substituído pode passar a ser tributado, e aí eu posso ter uma tributação que já prevê essa modificação, e aí no ato da vigência dessa mudança, eu não haveria de fazer nada, eu deixo mais uma vez o setor especialista encarregado de fazer essa definição, e aí o sistema adota de acordo com a vigência. Como exemplo, vou pegar algo simples e você perceba inclusive que o nome da tributação pode ser bastante esclarecedor para o usuário final, eventualmente. E aí eu tenho aqui, como um exemplo, uma operação de substituição, PIS/COFINS 74, e aí CST, perceba que também igualmente ele faz substituto tributário, diferimento, desonerações, etc. Ele prevê todas as possibilidades de tributação. Feita essas definições, eu vou aplicá-las no documento fiscal ou mesmo no ato de um PDV de venda NFCE. Portanto, eu deixo tudo isso determinado previamente e aí as coisas são asseguradas, os registros são assegurados da forma devida. Tributação definida, eu vou definir o tipo de documento fiscal aonde eu vou compreender diversas desses outros cadastros complementares para poder unificar isso tudo e deixar a operação completa para ser movimentada no tempo devido. Localizando mais uma vez, um exemplo simples, uma nota fiscal de combustíveis. Perceba que ele vai registrar no SPED no C100, ou seja, está tudo previamente determinado. Se digita itens nesse documento fiscal, porque pode ser um documento de consumo, de energia elétrica, por exemplo, que não haveriam itens. Entra no LMC, lança na contabilidade, qual é o tipo do movimento, se é entrada, saída, se são ambos. Se pode haver um documento fiscal inverso, ou seja, que realiza a devolução dessa movimentação, se for uma entrada ou uma saída independente. As informações complementares a que eu fiz menção, eu posso aqui amarrar essas informações nesse tipo de documento fiscal e torná-las obrigatórias ou não. Tipo de operação é vital, eu pré-determino a natureza da operação e a tributação a ser aplicada e se a operação é interna ou externa. Sendo ela externa, por exemplo, F6 para alterar, para poder ilustrar, é uma operação externa
cujo o destino seria essa UF e, portanto, qualquer outra UF que fosse a origem, ele vai compreender que trata-se de uma operação externa. E aí ele vai aplicar a natureza de operação e a tributação previamente determinada e, sobretudo, ele vai fechar somente nesse tipo de CFOP. Ou seja, o usuário final ele não consegue lançar incorretamente, porque já está tudo determinado e não aceita nenhum outro tipo de CFOP, por exemplo, dentre as outras definições, e, portanto, eu asseguro o registro devido. A operação inversa eu também posso determinar aonde eu faço a devolução, igualmente chamando aquele documento fiscal inicialmente informado, e assim eu consigo fazer com que esse documento fiscal se comporte exclusivamente da forma prevista. Como um outro exemplo, eu poderia também igualmente pegar, por exemplo, uma entrada de serviço. Perceba que aí o registro do SPED já é outro, não digita itens, lança sim na contabilidade e posso ter todas essas definições prévias igualmente. CFOP já está determinado também em 1933 e 2933, ou seja, o seu usuário final ele não precisa ter uma lista sabendo conforme a operação qual vai ser o CFOP. O sistema te direciona e só permite que a operação seja feita como deve ser. Quando se trata de notas de consumo, de serviços e etc., eu também posso envolver o plano de contas que vai escriturar na conta de resultado que vai escriturar essa movimentação e assim por diante. Eu vou fazendo todas essas definições, agregando todos esses parâmetros e por fim eu vou utilizar isso no que nós utilizamos como centro do sistema, que seriam as planilhas, ou seja, através da planilha eu faço toda e qualquer movimentação de plano de contas e que inclusive movimenta planos de contas quando se trata de uma nota de fiscal, seja de entrada ou seja de saída. Com algumas raras exceções, as notas sobre cupons, elas não vão movimentar plano de contas, elas são um espelho, entretanto elas obedecem todas essas definições previamente realizadas de documento fiscal e tudo mais. Como um exemplo disso, eu vou pegar uma nota de entrada de combustíveis. Observe que eu posso ter partidas múltiplas e de diversos perfis, um lançamento no plano de contas, uma seleção de um título a pagar ou a receber, e nesse caso específico, uma nota fiscal, onde essa seria, nesse exemplo, a única possibilidade. E aí perceba que eu tenho nesse tipo de nota fiscal os usuários que podem fazê-la, mas acima de tudo, quais os documentos fiscais permitidos para esse tipo de planilha. Então eu tenho aqui a de nota fiscal de combustíveis, que eu acabei de ilustrar, e um outro tipo de documento que também é muito particular em alguns casos, de complementação de preço e etc. Ou seja, eu vou combinando todas as demandas de acordo com o perfil de utilização do cliente. E a contrapartida seria apenas um título a pagar e exclusivamente definido através de um passivo fornecedores, ou seja, tudo que eu transmiti de conceito da parte fiscal se reflete igualmente na parte do financeiro, contábil, de modo que eu consigo fechar essas definições e não permitir que hajam incorreções nos lançamentos. Apenas complementando esse conceito, eu posso também exemplificar uma nota fiscal de serviços, ou seja, trata-se de um princípio bastante semelhante, entretanto é através da definição do documento fiscal que eu vou dizer que tipo de movimentação deve haver nesse tipo de documento fiscal, que eu também igualmente exemplifiquei há pouco. Ou seja, ele não vai ter itens, etc. Entretanto, ele vai ter sim uma contrapartida igualmente, mas já num outro passivo de fornecedores de serviço. Ou seja, eu vou fazendo essas definições, combinando esses parâmetros de modo que o processo é assegurado constantemente e sem falhas.